Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler o capítulo 14, 15 e 16 de Êxodo. Tô lendo de 3 agora porque não são muito longos e dá pra gente ler de boa, né? Não pega muito tempo. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos, Pai, perdão por nossos pecados. E também te pedimos, Senhor, que abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender cada palavra que está escrito nas suas sagradas escrituras. Ajude-nos, Pai querido, nos dê sabedoria e entendimento, Pai. Dê-nos força, Senhor, e coragem para continuar. Abençoe a cada um que está vendo este vídeo, Senhor. Dê coragem a eles para que eles continuem com a leitura da Bíblia, que eles continuem ouvindo e aprendendo, Senhor. Porque sabemos que quando começa a leitura, tem muita coisa ruim que acontece para que a pessoa possa desistir. Mas sabemos, Senhor, que não podemos desistir, não podemos fracassar. E te pedimos, Pai, que nos ajude, Pai. Fique conosco, segure firme nas nossas mãos, Pai, e ajude-nos. Ah, Pai querido, dê-nos força, Pai. Precisamos de Ti o tempo todo, Senhor. Sem o Senhor nós não damos conta, Pai, não conseguimos, Senhor. Ajude-nos, fique conosco. Olhe pela saúde de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por todos os irmãos, irmãs e todos os nossos familiares e também pelos enfermos, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos no capítulo 14 de Êxodo, vamos numa explicação primeiro, tá? A travessia do Mar Vermelho foi a maior demonstração do poder de Deus e foi também o acontecimento decisivo na vida dos israelitas. Agora não são mais escravos de um povo pagão. São um povo livre, um povo cujo Deus é o mais poderoso de todos os deuses. Nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 10, de 1 a 2, ali eles foram batizados, por assim dizer. Eles saíram das águas do Mar Vermelho para viverem a nova vida do povo de Deus. Então vamos continuar, né, a leitura. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumos, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu o derrotarei, o rei e o seu exército. Aqui não é que Deus está sendo ruim, né? Forçando, né? Não é isso. É que os egípcios precisariam aprender que só existe um único Deus. Não os deuses deles de ferro, de madeira, de barro. Eles faziam, né? O rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar
o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que vocês nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Gente, mas como o povo era teimoso, até hoje, né? Porém, Moisés respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Que coisa linda, né? Que bênção! Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Olha a proteção de Deus, né? Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles, até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra
andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Maravilha, né? Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Também, como que não vai crer, né? Nosso Deus é todo poderoso. Aqui nós vamos ler uma pequena explicação para depois começarmos o capítulo 15 de Êxodo, tá? A canção de Moisés. Nesta canção, Moisés, junto com os israelitas, celebram a vitória de Deus sobre o rei do Egito e o seu exército. E fala sobre a marcha triunfal do povo pelo deserto, a derrota dos inimigos e a entrada na terra prometida. Ali adorarão a Deus no seu templo. Faz referência a essa canção. Em Apocalipse 15, 3, que faz referência a essa canção. Então, Moisés e os israelitas cantaram essa canção a Deus, o Senhor, tá? Que é o 15 de Êxodo. Cantarei ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro, e o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio, e os seus carros de guerra e os seus melhores oficiais se afogaram no Mar Vermelho. O mar profundo os cobriu. Como uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrota os teus inimigos e com a tua ira furiosa tu os queimas como se fosse palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: Nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram.
afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendeste a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste com o teu grande poder. Tu os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem. E todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivessem passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todo o sempre. Coisa mais linda, né? Agora vem a canção de Miriam, que é a irmã de Moisés, né? Deixa eu só tomar um pouquinho de água e a gente continua, tá, gente? Aí vem a canção de Miriam. A canção de Miriam é parecida com o começo da canção de Moisés. Vamos continuar então no versículo 19, tá? Do capítulo 15. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com os seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam. Acompanharam tocando o pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: Cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Tem mais uma explicação: as águas amargas. Agora começa a jornada dos israelitas pelo deserto. No primeiro dia do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, eles chegam ao Monte Sinai. A viagem é dura e muitas vezes eles se queixam de Deus e de Moisés. O versículo 22, tá? Do capítulo 15. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara. Porém, não puderam beber água dali, porque era amarga. Por isso, aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: O que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber.
Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Amém, Senhor. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Engraçado aqui, ó. Havia 12 fontes de água. Então, a mesma quantidade das 12 tribos, né? E 70 palmeiras que acompanharam ali, perto da água. Então, essas 70 palmeiras foi a quantidade de almas que chegou no Egito, né? Quando os filhos de Jacó e mais Jacó foram, né? Legal, né? Muito legal. Então, depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Agora a gente vai ler uma explicação, depois vamos para o capítulo 16, tá? O maná e as codornas. Novamente o povo de Israel começa a reclamar contra Moisés e Arão. Dessa vez é por falta de comida. Dando-lhes o maná e as codornas, Deus procura ensinar ao seu povo que precisa confiar nele, e ele lhes dará comida. Jesus falou sobre o verdadeiro pão da vida, dado por Deus, né, que era Jesus, né, o pão da vida, né? E o apóstolo Paulo fez referência à comida espiritual que os israelitas comeram. Todos precisam não somente de comida, mas também da palavra de Deus. Então vamos começar a leitura 16 de Êxodo. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês. Depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Olha só que povo ruim. Lá nós poderíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Quando que eles comeram comida à vontade lá? Eram escravos. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. Muito ingratos. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram. Pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: então o pão caiu do céu, né?
Se você olhar, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio do céu para nos salvar. É o próprio Deus, né? E aí Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhe dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: O Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Digam-lhe que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas finas, como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. Assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais. E não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No 6º dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhe disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar este alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guarde para o dia seguinte o que sobrar. O que sobrar, conforme a ordem de Moisés. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho.
Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso, separado para Deus, o Senhor. Nesse dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém, no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Triste, né? Muito triste. O povo desobedecem a Deus. Então, até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso. E foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Devia ser muito bom. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que, no futuro, os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança, para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Então, aqui nós terminamos o capítulo 16, né? É isso? Deixa eu ver. Fizemos o... Isso mesmo. Terminamos o 16. Terminamos o 13, o 14, 15 e 16 hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.